Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto na tese fascinante do Roberto Motta sobre esse cenário maluco de inflação persistente. Sabe aquele mar de alertas vermelhos piscando nos mercados globais? Pois é, a gente vai desvendar o porquê disso tudo e o que exatamente isso significa para o futuro das taxas de juros. Vamos organizar uns dados impressionantes aqui e montar aquele quebra-cabeça macroeconômico da dominância fiscal que afeta literalmente tudo, desde o custo de vida lá fora até o ambiente de negócios bem aqui no Brasil. Certo, vamos direto ao ponto. 5,11%. Esse foi o pico que o rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 30 anos atingiu recentemente. Gente, isso não é só um número piscando numa tela de negociação. É um sinal de alerta massivo. Esse patamar basicamente esfrega na nossa cara que aquele antigo manual de instruções da economia global simplesmente quebrou. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: primeiro, o alerta vermelho global. Depois, a gente passa para a armadilha da dominância fiscal, a crise da dívida global e, por fim, como isso tudo explica a realidade que a gente está vivendo no Brasil. Parte 1. O alerta vermelho global e os sinais de ruptura econômica. A análise do Motta mostra uma mudança drástica de rota. Lembra daquele consenso antigo? O mercado estava super confortável naquele cenário caixinhos dourados, esperando cortes de juros logo ali na frente. Só que a nova realidade bateu a porta. A inflação se mostrou tão teimosa, tão persistente, que o mercado virou a chave e já começou a precificar uma probabilidade altíssima do Federal Reserve acabar aumentando os juros até setembro de 2026. A narrativa virou completamente de cabeça para baixo. E isso ilustra perfeitamente o tamanho do choque. O momentum extremo colidiu com a realidade da inflação. A gente está vendo ações sangrando de forma generalizada, commodities que estavam lá no alto despencando, com a prata caindo quase 9% e o ouro 2,5%. E para piorar, o indicador de apetite ao risco da Goldman Sachs bateu o maior nível desde a bolha.com no ano 2000. Tudo isso mostra que a inflação deixou de ser só um problema de choque de oferta lá na base e começou a causar aqueles efeitos secundários perigosos que se espalham pela economia toda. Parte 2. A armadilha da dominância fiscal, ou seja, quando os bancos centrais ficam encurralados. E aí surge aquela pergunta óbvia, né, que direciona todo o nosso raciocínio aqui. Por que os bancos centrais não podem simplesmente ir lá e aumentar os juros para combater essa inflação de uma vez? Afinal de contas, subir a taxa para desaquecer a economia é a página 1 de qualquer livro-texto sobre política monetária. A grande sacada está neste conceito, dominância fiscal. Para ilustrar, imagina que o Banco Central é o motorista do carro, tentando desesperadamente pisar no freio para parar a inflação. O problema? O peso gigantesco, colossal, da dívida acumulada pelo governo está bloqueando fisicamente o pedal. A dívida é tão massiva que, se o Banco Central subir os juros de verdade como deveria, ele acaba explodindo as contas e levando o próprio país à beira da falência. Agora, o que é super interessante nesses números é a composição dessa dívida lá nos Estados Unidos. Cerca de 75% da dívida americana é de curtíssimo prazo, vencendo em coisa de 1 a 2 anos. Pensa no impacto disso. Qualquer aumentozinho de juros reverbera na hora. A dor financeira para o governo é imediata. Cada ponto percentual que sobe se transforma quase num piscar de olhos em bilhões a mais que o governo tem que desembolsar, amarrando totalmente as mãos das autoridades. Parte 3. A crise da dívida global e a conta trilionária que alguém vai ter que pagar. Analisando os dados, a prova da massiva marcação a mercado que o mundo sofreu fica cristalina. Olha o salto nos custos dos empréstimos, comparando antes do início da guerra na Ucrânia e o cenário atual para os títulos de 10 anos. Na Alemanha, foi de 2,63% para 3,15%. Na França, de 3,21% para 3,65%. E nos Estados Unidos, o custo de pegar dinheiro emprestado disparou de 1,90% para impressionantes 4,59%. Esse mercado trilionário de dívida está sofrendo perdas colossais enquanto se reajusta à força a esse novo mundo de taxas mais altas. E o tamanho do estrago para a maior economia do planeta? É absurdo. Hoje, os Estados Unidos estão torrando 5% de todo o seu produto interno bruto só para pagar os juros da dívida. Mas vamos trazer isso para a vida real. 5% do PIB indo pelo ralo em juros significa destruição de riqueza, pura e simples. É uma montanha de dinheiro que deixa de ir para a construção de estradas, para a saúde, segurança ou educação de ponta. A reflexão que a gente precisa fazer é sobre o limite. Até quando a sociedade vai suportar essa perda contínua de riqueza nacional por falta de um ajuste fiscal decente dos governos? Vamos avançar e ver como essa bomba relógio afeta o bolso da população lá na ponta. Tem um contraste bem cruel acontecendo.
Nos Estados Unidos, o mercado de hipotecas é focado em taxas fixas, hoje ali perto dos 7%. Quem já comprou casa antes está mais protegido. Mas no resto do mercado global, como no Reino Unido, as taxas são flutuantes. Imagina o desespero. A pessoa comprou a casa em 2019 pagando 0,5% de juros ao ano e, de repente, a taxa dela pula para quase 6%. É uma realidade asfixiante que engole a renda das famílias de uma hora para outra. Resumindo muito bem todo esse sentimento macro, o Roberto Motta diz o seguinte: há algum tempo venho defendendo a ideia de que estamos em uma crise global de dívida, com os mercados perdendo a confiança de que os governos conseguirão ajustar a política fiscal. Em outras palavras, sendo bem analítico, o mercado olha para os governos de forma totalmente independente de quem está no poder e simplesmente não enxerga uma solução estrutural chegando. Parte 4. O impacto direto no Brasil. A dura realidade das taxas de 2 dígitos. Trazendo toda essa teoria global para nossa casa, a situação da nossa moeda, o real, é muito delicada, fruto de uma tempestade perfeita. Lá fora, essas altas taxas americanas agem como um aspirador de pó gigante, sugando a liquidez global de volta para a segurança do dólar. Aqui dentro, a gente tem o desmonte daquelas posições de mercado que antes estavam excessivamente otimistas. Tudo isso temperado com muito ruído político e uma expansão fiscal local bem forte. O material que a gente examinou traz uma avaliação bem contundente da fonte. Eles apontam para o que chamam de uma orgia nos gastos públicos no Brasil. Sem tamanho nenhum partido político aqui, o fato neutro é que, na prática, esse aumento expressivo dos gastos acelera a economia de forma artificial. Com esse motor econômico sobreaquecido e a inflação ameaçando dar as caras de novo, o nosso Banco Central se vê jogado na parede, totalmente forçado a adotar uma postura defensiva na hora de decidir sobre juros. E essa postura defensiva se reflete de forma brutal no longo prazo. Prestem atenção. Títulos do governo brasileiro com vencimento para 2037 bateram recentemente um rendimento alarmante de 14,25% ao ano. Mais de 14%. É um retrato dramático, mostrando que o mercado está precificando uma expectativa de juros travados lá no alto por muito, muito tempo. Então, o ponto crucial aqui é a gente conseguir enxergar esse ciclo vicioso que trava as coisas. Passo 1. A crise global da dívida sobe a régua das taxas lá fora. Passo 2. A expansão fiscal aqui no Brasil aumenta os temores de inflação doméstica. Passo 3. O real apanha e desvaloriza, pressionado por esses dois lados. E a consequência, o passo 4. O prêmio de risco exigido explode e a nossa curva de juros futuros fica amarrada em 14% ou mais para compensar o tamanho do problema. Mas por que isso importa para todo mundo no fim das contas? Porque a economia real sente na pele. Imagina a vida de quem quer empreender, inovar e competir no mercado global, pagando uma taxa de juros real, ou seja, muito acima da inflação, variando de 7% a 10% ao ano. É um obstáculo quase intransponível. A capacidade de crescer de quem empreende localmente fica sufocada por um ambiente que exige quase perfeição só para sobreviver ao custo do dinheiro. O que nos deixa com uma pergunta final daquelas para não sair da cabeça. Frente a orçamentos apertados e com governos enfrentando uma baita resistência para cortar despesas ou aumentar impostos, o mundo segue se endividando de forma estrutural. O grande perigo da dominância fiscal é este: quando os governos simplesmente não conseguem mais suportar os altos juros de suas próprias dívidas, de onde sai o dinheiro para manter essa engrenagem rodando? Quem afinal paga a conta? Além da própria inflação engolendo o nosso poder de compra? Pensem nisso. Esperamos que essa análise traga clareza para a gente navegar nesse cenário turbulento. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.